Então, vamos nós, né? Glória a Deus. Deus é muito bom. Tá saindo bom aí, tá? Era o cabo mesmo. É o cabo que vai ligado ali. A potência na mesa. Mas glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 1, nós estamos falando sobre sentar e chorar, levantar e lutar. Deus estabeleceu para nós armas para nós lutarmos. Se formos ali em Efésios, nós vamos aprender que armas nós temos. A palavra de Deus diz assim, que as armas da nossa milícia não são deste mundo, mas são poderosas em Cristo. E se elas são poderosas em Cristo, isso quer dizer que nós vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim que, operando Deus, quem impedirá? Se nós quiséssemos aqui hoje elaborar um plano para ver quem é que pode impedir o agir de Deus, e nós nos perguntássemos uns aos outros, quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? O livro de Romanos, capítulo 8, verso 31, diz assim: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos ter essa convicção de que Deus está junto a nós. Amém? Como nós estivemos fazendo uma visita ontem, e nós ministrávamos uma jovem e falamos para ela, segura no meu braço, segurou no meu braço, falou, assim Deus quer te levar para caminhar junto dele, para que o nome dele sobre a sua vida seja glorificado. Amém, queridos? Então vamos lá. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus... Oi? 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Feliz com a presença do Tiago, nosso filhinho de coração, né? 2 vezes, filho na fé, filho do sangue, filho mesmo. Amém? Muito feliz. 2 Crônicas 20, a partir do verso 1. Que mais pessoas sintam no coração de fazer surpresas agradáveis e gostosas ao nosso coração. Amém? Para nos deixar bem felizes assim mesmo, sorridente, satisfeito, e sabemos que temos a convicção de que o Espírito Santo de Deus está conosco. Amém? Aleluia! Nós que recebemos muitas vezes, ao longo de muitos anos, notícias ruins, não é verdade? E nós, muitas vezes, nós sentamos e choramos, e lamentamos. Mas nós aprendemos com Cristo nos levantar e lutar. Mas lutar com que armas? Nós já falamos, com as armas do Senhor, oração e jejum. Então vamos orar e jejuar, buscar em Deus a estratégia. Senhor, o que nós devemos fazer em cada situação? Quero dizer para você hoje que as lutas, elas se renovam também. Amém? Às vezes nós deitamos e dormimos tranquilos, e quando acordamos em pesadelo. Verdade? Então as lutas, elas não têm dia e hora para chegar, elas se apresentam. Muito pior quando as pessoas vêm trazer para você a notícia. E aqui no caso do rei Josafá, nós podemos dizer assim, onde já se viu um rei com autoridade ter medo? Quem aqui tem medo? Eu tenho medo. Às vezes as pessoas olham assim e falam, não, acho que a gente é super-herói. Não, a gente também tem medo. Por que muitas vezes nós investimos contra? Você sabe por que você reage contra? Com medo. Porque se você ficar esperando, o que vai acontecer? O leão vai vir e vai te atacar. A Bíblia diz que o leão está em derredor buscando a quem possa tragar. Quem é esse leão? É o nosso adversário. Então, a palavra de Deus diz assim, sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Quando a gente fala assim,
os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Quando eu paro para analisar aqui, quem assistiu a série Gênesis vai lembrar do que eu vou dizer agora. Com quem Ló, com quem Ló estava quando ele embriagou-se e depois as filhas decidiram ter uma relação sexual com ele. E dessa relação sexual saiu os amonitas e os moabitas. Então nós sempre vamos deparar com isso nas nossas vidas. A treta sempre vai ser em família. De alguma maneira ela vai vir. É dessa forma, porque a descendência de Abraão, ela recebeu uma recompensa. E a descendência de Ló, ela foi para outro lado. Então ela decidiu ser o adversário. Então quando a gente fala de Israel, a gente lembra de quem? De Jacó. E Jacó era filho de quem? Jacó era filho de quem? De Isaac. E Isaac era filho de quem? De Abraão. E Abraão andou com quem? Com Ló. E Ló andou com Abraão. Na divisão, Abraão decidiu o lado que ele gostaria de seguir. Enquanto Ló decidiu as campinas, a planície, e em direção a Sodoma e Gomorra, Abraão decidiu as montanhas. E tanto é que nos montes ele ali sacrificou a Deus. Então quando a gente observa que as duas descendências, as duas linhagens, elas caminham paralelamente. Quando a gente observa os ismaelitas, foi quem compraram José. E José era filho de quem? De Jacó. Jacó que era filho de Isaac. Isaac que tinha por irmão quem? Quem era irmão de Isaac? Ismael. Quem foi que resgatou José? O irmão de Isaac. Então as coisas sempre andam paralelas. Então alguém está olhando para a sua vida, sempre desejando talvez aquilo que é seu, porque foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Deus resolveu abençoar Abraão e a sua descendência, ou seja, tudo que viesse depois de Abraão seria abençoado. E nós estamos ligados, porque Jesus é da descendência, então faz parte. Então eu quero dizer para você nessa noite que nós somos abençoados por Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado, atrás de você, e diz assim: e bonito por natureza. Abençoados por Deus e bonitos por natureza. Então vai ter alguém que vai olhar para você e te achar feio, porque ele está com raiva. É implicância. Então por mais que você reine, por mais que você governe, por mais que você decida colocar sua vida nas mãos de Deus, há alguém que decide colocar a sua vida nas mãos de outros. E esses outros vão instruir ele a ser adversário. Então quando nós lemos assim, nós vemos que está tudo junto. Amonita, Moabita, Ismaelita, estão todos ali, mas tudo faz parte de uma mesma descendência. Deus disse assim: eu não vou deixar de abençoar Ismael, mas ele não vai andar junto com você. Então há pessoas que vão andar conosco e outras que não vão andar. Não adianta, foi Deus quem separou, foi Deus quem colocou o caminho diferente, mas nós que estamos trilhando este caminho, o caminho de Abraão, ele nos ensinou a sacrificar, e Jesus ensinou a nos sacrificar. Então nós vamos viver essa bênção debaixo da unção do Deus Todo-Poderoso, porque o Deus de Abraão é o Deus que está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente no momento da aflição e da angústia. Aleluia!
Então Deus, Ele sabe tudo o que está fazendo, louvado seja Deus. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Ou seja, então vieram alguns que te deram aviso a Josafá. Mas quem foi que veio e avisou ele? Podia ser um mensageiro moabita, poderia ser um mensageiro amonita, poderia ser um amalequita. Ou seja, poderia ser o próprio inimigo transmitindo uma notícia para ele. Ou seja, é mais ou menos, eu já vi isso na televisão, principalmente na Universal, o testemunho de pessoas que elas receberam uma encomenda de Satanás, uma obra de bruxaria, para que elas comessem. E a pessoa que levou o banquete para ela, depois foi lá perguntar se ela estava bem. Então você imagina a capacidade de uma pessoa de fazer o mal para outra e depois ainda ir lá ver se ela está bem ou se ela está mal, se surtiu efeito ou não. Então tem pessoas que vão se aproximar de mim e de você, trazer notícias ruins e ficar esperando para ver a sua reação. Não sei se você já viu as pessoas que elas são oprimidas, e pessoas que oprimem, elas querem oprimir elas no cantinho, para que ela vai espremendo, aí aquele espremer, ninguém está vendo, mas a explosão, todo mundo vai ver. Não é verdade? Tem aquela pessoa que fica perturbando, aquelas pessoas perturbadas, e fica toda hora cutucando, toda hora espetando, mas ninguém está querendo saber do espeto que a pessoa está fazendo, e nem a provocação que ela está fazendo. As pessoas só querem saber até onde você vai suportar. A pressão, ela é exercida para isso, para saber até onde você aguenta. E Deus até permite, Ele diz assim: não sobreveio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, essa tentação, quando Deus observa e vê que você não vai suportar, Ele entra com a providência. Então, se porventura nós estivermos passando por aflição, por opressão, saibamos de uma coisa: Deus logo vem com a solução, porque Ele sabe da nossa capacidade de suportar ou não. Então nós não sabemos nunca quem vem trazer a notícia, mas nós sabemos que ela é trazida até nós, e essas notícias, elas nos abalam. E como a palavra diz, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Verso 3 ele diz: então Josafá temeu, ele teve medo. Alguém pode dizer assim: medo não é de Deus, mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Então Deus, Ele trabalha nos nossos corações de tal maneira que a gente começa a viver uma vida que a gente não vivia. Se a gente tinha uma vida medrosa, Deus, Ele nos dá coragem para sobressair. Deus nos dá ousadia para que a gente possa vencer os nossos obstáculos, para que a gente possa quebrar todas as barreiras que Satanás possa ter colocado na nossa mente, ou ele ter trazido sobre nós a incapacidade. Veja como você é próspero, veja como você tem vencido, veja como você tem feito coisas que você não fazia antes, e hoje você faz. Por que você faz? Porque Deus está trabalhando na sua vida e libertando você para que você possa prosseguir e ir adiante e vencer. O medo, ele passa a ser bom por um aspecto, porque ele deixa de lado a nossa autoconfiança, ou aquela mania que nós temos de achar que nós somos autossuficientes e não precisamos de Deus. Toda vez que eu tenho medo, é isso que vem no meu coração: Senhor, eu sou dependente de Ti o tempo todo, independente das palavras que venham. Josafá, ele recebe a palavra: vem contra ti uma grande multidão. E essa multidão está querendo dizer assim: é muito maior do que você tem, ou daquilo que você possa suportar. É maior do que você possa suportar. Então a palavra de Deus diz o quê? Que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Ele apregou um jejum em todo Judá, ou seja, ele convocou todo mundo para orar.
Qual é a nossa arma para uma batalha contra um exército tão grande que vem contra nós? E a Bíblia continua dizendo: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor, porque todos entenderam a mensagem. O inimigo que vem contra vocês é muito grande. Então, quando ele disse que é muito grande, então vamos buscar a Deus, porque a nossa força é pequena. Nós sabemos que nós não vamos prevalecer, mas existe um Deus que pode nos ajudar a vencer. Existe um Deus que pode nos abençoar e nos dar uma direção. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ele começa a trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Repete comigo: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Não aquilo que alimenta a minha dor ou aumenta o meu medo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele começa a trazer à sua memória o Deus de nossos pais. Porventura não és tu Deus dos céus? Lá não é a sua morada? Aí não é o seu lugar santo? Aonde os anjos dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ou seja, um Deus de guerra? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Ele está querendo dizer assim, que o Senhor domina tudo. E na tua mão há o quê? O que há na sua mão? A força e poder. E não há quem te possa resistir. Repete comigo: não há quem possa resistir a Deus. Aleluia. Na sua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Ou seja, é herança. Herança. Eu estou querendo fazer um adesivo para colocar no carro: transportando herdeiros do rei. Estou com vontade de fazer isso, colocar na minha... Deus colocou isso no meu coração, vou colocar bem pequeno assim no meu carro, porque nós somos herdeiros do rei. Você é herdeiro do rei. E muitas vezes as pessoas querem tomar a sua herança, seu direito, é a sua possessão, é a sua posse, é a sua terra, é a sua bênção. Repete comigo: é a minha bênção, e ninguém vai roubar. Glória a Deus, em nome de Jesus. É a minha bênção, é a minha hora, e ninguém vai roubar a minha bênção. Ou seja, quando chegou a nossa vez, é a nossa vez. Não é a vez dos outros, cada um terá o seu. Mas essa é a sua hora. O inimigo, ele vem com palavras, por quê? Porque você está plantado em um lugar que teoricamente ele também teria direito, mas só que fisicamente e biblicamente ele não tem. Mas há pessoas que querem fazer um barulho que é para você correr, e depois, por causa do medo, você corre e larga tudo. Entendeu o propósito do medo? É a gente largar tudo. Veio a circunstância difícil, então vamos largar tudo. Disseram então que o povo não vai voltar mais, então vamos largar tudo. O povo falou isso e aquilo, então vamos largar tudo. Não é, eles só querem largar, quer que você larga tudo, para que depois eles de graça recebam aquilo que era seu por herança. Ou seja, Josafá está nos ensinando a lutar pela nossa herança, pelo nosso direito.
sentar e chorar ou levantar e lutar. Ou seja, ele diz: levanta e luta. Porque um rei, ele se colocou diante de Deus e demonstrou a toda a nação que, olha, eu tenho medo, mas eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar ao Deus dos céus, e Ele vai me ouvir, vai me dar uma direção. Aleluia. Ou seja, você não pode demonstrar fraqueza na frente do povo. Você não pode demonstrar fraqueza no meio da adversidade na frente da sua família. Então você precisa ser forte e corajoso, independente das circunstâncias. Sunamita perguntou, o profeta pergunta para ela: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E estava tudo bem? Não estava. Mas ela diz: vai ficar tudo bem. Por que vai ficar tudo bem? Porque para quem eu vou recorrer é o homem de Deus, e ele vai clamar ao Deus do céu, e esse Deus do céu é que me deu. Então se ele me deu, é minha promessa, é minha posse, é minha herança. Não abra mão. Então quantas vezes bateram o pé e você correu? Quantas vezes falaram mais alto, você abaixou a cabeça e foi? Não, levanta a sua cabeça e enfrenta. É o diálogo. Satanás foi falar com Jesus no momento de maior fome, e Jesus, ao invés de abaixar a cabeça, o que foi que ele fez? Ele debateu com o diabo. E a Bíblia no final diz assim: deixou o diabo, se afastou o diabo de Jesus, e vieram os anjos, e o que aconteceu? O alimentou. Não é briga, é debate, com inteligência, com sabedoria. A Bíblia diz o que? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir? O diabo. Resistir firme na fé. Seja submisso a Deus e vença o seu maior adversário, porque o que ele quer é a sua herança, é meu direito. Tem louvor que fala isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Se ele conquistou na cruz esse nosso direito, então nós não vamos abrir mão. Senhor, este lugar o Senhor nos deu. Senhor, essas pessoas o Senhor nos deu. Senhor, essa casa o Senhor me deu. Então é minha herança, é minha posse. Ninguém tira da minha mão. Eu vou lutar, a vitória é minha, em nome de Jesus Cristo. Eu vou vencer em nome de Jesus, independente das circunstâncias. E ele diz mais no verso 8: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eu posso dizer isso, eu acredito que você também. Diga: o seu nome, Senhor, está nesta casa. Quando você chega, você olha essa placa, está o nome de Deus, o seu nome está aqui. E o Senhor disse que para que se viesse algum mal sobre nós, nós viríamos para cá. Buscar em Deus a solução. Não buscar em mim, não buscar em você, mas buscar em Deus a solução. Então chegou a hora, então vamos clamar a Deus e vamos saber o que Deus tem para nós. A verso 10 diz assim: agora pois eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da... Vamos ler todos juntos bem alto esse versículo 11. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Quando nós fizemos uma campanha onde Caleb ia tomar posse de Hebrom, e Hebrom era a promessa de Caleb.
E agora vem aqueles que querem buscar, às vezes, na descendência de Caleb, alguém para tirar e tomar de volta aquilo que tinha direito por herança. Então, mas Deus sempre vai levantar alguém vitorioso e forte no meio do povo, para se levantar e lutar e vencer em nome de Jesus Cristo. Sempre vai ter um. Como nós ouvimos hoje, ninguém vai conseguir apagar o Evangelho, sempre vai ter alguém lançando mão do Evangelho, sempre vai ter alguém falando do amor de Deus, sempre vai ter alguém dizendo Jesus te ama. Essa mensagem sempre será plantada dia após dia, até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Então Josafá, ele diz, eles vêm para tirar nós da nossa herança, ou seja, ele estava ali como herdeiro real. Essa posse é nossa, essa terra é nossa herança, é nossa herança, foi o Senhor quem nos deu. O diabo não pode tocar, porque é nossa herança. Repete comigo, o diabo não pode tocar nos meus filhos, porque eles são nossa herança. Ele não pode tocar na nossa casa, porque a nossa casa é nossa herança. Amém, queridos? Ele não pode tocar na nossa família de um modo geral, porque é nossa herança. Louvado seja Deus. Então não vamos deixar que o inimigo venha ciranar e trazer para nós a nossa aflição, a nossa dor. Nós temos que nos levantar e lutar e orar e jejuar, buscar em Deus e ter uma estratégia. Se nós não conseguimos alcançar o coração dos filhos, como diz a Bíblia, nós vamos conseguir o coração dos pais, converter o coração dos pais aos filhos e fazer com que os filhos compreendam os seus pais. Aleluia, é herança. No verso 12 ele diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Ele diz: nós não há força contra esta grande multidão, nós temos força, mas o que vem é maior do que a gente. Então quando nós começamos a analisar, o que vem é maior, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, estou esperando em Ti a solução. O que eu faço agora? Deus é que vai me dar a direção. Deus é que vai nos dar a direção em todos os aspectos da nossa vida. Deus é que vai dizer para nós o caminho que nós devemos tomar. E quando a vitória chegar, Deus é que vai dizer para nós o que nós vamos fazer, aonde que nós vamos, onde nós vamos pisar, onde vai pisar a planta do nosso pé, porque o inimigo ele sempre vai querer voltar depois. Se você não derrotar o inimigo, se você não matar o inimigo, ele vai voltar depois. Porque não se deve brigar com criança na rua, você sabe por quê? Porque atrás daquela criança tem um adulto. Se for para você resolver alguma coisa, você tem que resolver de fato, porque depois que ele sair, ele vai chamar um monte. Amém? O seu inimigo, você tem que vencer. Por que Davi venceu o gigante cortando a cabeça? Porque esse gigante nunca mais ele vai voltar. E aqueles que serviam a ele fizeram o quê? Foram derrotados, mas fugiram. E depois, quem foi que veio atormentar Israel de novo? Os filisteus. Então o inimigo, agora quando você lê Juízes capítulo 3, você vê que Deus deixou algumas nações para provar Israel. Então esses não serão derrotados. Esses, toda vez que o povo de Deus se afasta de Deus, Deus coloca essas pessoas para vir. Ou seja, o diabo é o mal necessário. Quando as pessoas se afastam de Deus, Deus prepara o pitbull dele e solta e vai para todo mundo para a igreja. Já falei isso algumas vezes aqui. Amém? Aleluia. O inimigo ele precisa ser vencido.
O inimigo da nossa alma, ele precisa ser vencido todos os dias, porque no outro dia ele vem mais forte. Se ele não conseguiu contra você, só ele e você, ele vai entrar em alguém e vai trazer alguém contra você. Se ele não conseguir vencer você através desse alguém, ele vai trazer aquele alguém mais 2 alguém, e depois ele vai aumentando o número até que ele consiga te vencer. Mas se todas as vezes você buscar em Deus e resistir, com certeza você vai sair vitorioso, independente de quantos alguém vai vir. Amém? Deu para entender? Independente do alguém, de quantos alguém vem, Deus sempre vai estar contigo para te ajudar. Amém? Aleluia. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, envolveu todo mundo. Envolveu todo mundo naquele processo. Verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, ou seja, Deus levanta um profeta no meio do povo para transmitir a resposta da sua oração. Amém? Talvez nessa noite Deus está trazendo para você uma resposta, e essa é a sua resposta pelo seu clamor. Amém? Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Não foi você que falou? Foi. Então agora receba a resposta. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, glória a Deus. A peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Então Deus disse: essa peleja não é sua. Quando ele diz que a peleja não é sua, ela diz assim: não foi contra você que eles falaram. Tem um louvor que fala isso. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Foi o rei Ezequias. Senaqueribe, ele iria contra o povo de Israel, e ele disse: ouve, Senhor, essas palavras do que disseram e do que fariam. E o Senhor disse para Ezequias, como disse para Josafá: não é contra você que ele está vindo, é contra mim. E se é contra mim, deixa ele vir. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Repete comigo: deixa vir, que Deus vai tratar com eles. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Qual é a posição que Deus deu para Josafá? Fique em pé e observa. Não é para você botar sua mão, é para você observar. Fica de pé, observa o que Deus vai fazer à sua volta. Louvado seja Deus, aleluia. Onde que parei? 16. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, fazendo o quê? Adorando ao Senhor.
Adorar é o que sei, adorar é o que eu quero fazer, eu quero louvar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, um hino ao nosso Deus, celebrar, louvar, bendizer o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje a Aninha quis me explicar o que era louvor, e eu deixei ela terminar, e eu disse para ela assim: louvor é só homenagem a Deus, adoramos a Deus, adoramos a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa, aquele que está conosco em todo o tempo, aquele que observa o nosso deitar, o nosso levantar, aquele que quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, preocupado com o dia de amanhã, Ele vem nos dar sono, porque Ele diz que aos seus Ele dá enquanto Ele dorme, ou seja, Ele nos deixa dormir, enquanto Ele trabalha por nós. Isaías 64, ele diz assim, que Deus trabalha por aquele que nele espera. Então nós estamos esperando pelo Senhor, a herança é nossa, e ele disse: nós não vamos precisar lutar nessa batalha, ou seja, nós sentamos, choramos e lamentamos, agora nós levantamos e lutamos com as armas que o Senhor nos deu, oração, jejum, buscamos a Deus, e Ele responde: a peleja não é sua, a peleja é minha. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E levantaram-se quem? Os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Amém, pastor? Voz muito alta, voz de júbilo. Porque quando nós falamos, existe uma grande voz de clamor. Clamor é pranto, clamor é humilhação, é grito de dor. E júbilo, grito de júbilo é festa. Então nós queremos fazer da mesma maneira. Aqueles que ouviram o nosso choro terão que ouvir o nosso grito de riso, de júbilo, de festa. A festa no arraial. Nós estamos chegando junho, julho, né? Mas a Giovanici não tem mania de fazer festa junina, nem julina, nem junina, nem festa nenhuma dessa. Mas alguém vai olhar e falar assim: nossa, há uma festa de júbilo na Giovanici. Qual é o motivo de tanta alegria? Qual é o motivo? Assim será na minha e na sua vida. Todo mundo vai passar e vai dizer: qual é o motivo de tanta alegria? Por que vocês estão celebrando? Por que vocês estão festejando? Porque o Senhor nessa noite Ele diz: a luta não é sua, a luta é minha. Louvado seja Deus. A peleja não é vossa, a peleja é minha. Então Deus, Ele transmitiu essa palavra aos nossos corações. Então, seguindo aqui depois, a palavra de Deus diz assim, que Josafá pôs os levitas na frente para adorar a Deus. Enquanto os levitas adoravam a Deus, enquanto nós cantávamos, Deus começou a desbaratar os nossos adversários. Deus começou a trabalhar contra os nossos adversários. Mas vamos levar isso para o mundo espiritual. Porque muitas vezes as pessoas, a gente olha assim e fala: é aquela pessoa ali, mas a Bíblia diz que minha luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades que dominam aquela vida. Então Deus, Ele vai contra o principado, contra a potestade, e vence aquela potestade naquela pessoa, e nós saímos vitoriosos, e Deus liberta aquela vida. Amém? Porque é isso que nós precisamos, ver as vidas libertas, e o nome do Senhor ser sobre nós glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, queridos. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor amado, por esta palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor nessa noite nos fez entender, Pai, que esta peleja que nós estamos pelejando, Pai amado, as notícias que nós recebemos, que essa peleja não é nossa,
Essa peleja é tua, Senhor. Porque contra ti, Senhor, contra ti, foi isso que aconteceu, não foi contra nós, foi contra ti, Pai. E a gente quer tomar posse das afrontas, a gente quer tomar posse das palavras difíceis, ó Pai, das palavras que nos machucaram, que deixaram nós abatidos, ó Pai amado. Mas nós queremos repreender essas palavras, repreender todas essas palavras, Pai. Sejam quebradas as palavras que vieram contra a sua vida. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Se alguém disse que você não é capaz, eu quero profetizar a ousadia do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero eu quero você se tornando um vencedor em todas as áreas da sua vida, sejam elas de relacionamentos pessoais ou de relacionamentos no trabalho, aonde pisar a planta do seu pé, que você seja uma pessoa vitoriosa, em o nome de Jesus Cristo. Profetizamos a bênção sobre a nossa família, sobre aqueles que são nossos, sobre bênçãos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos entes queridos. Nós profetizamos, Senhor, e abençoamos a cada vida, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor amado, ministra, Senhor amado, os corações nessa noite. Ministra, Senhor amado, as vidas. Derrama a tua Shekinah, derrama da tua glória, derrama da tua unção, derrama do teu poder, Pai. Derrama, Senhor, de tal maneira, Pai, que cada um que está aqui nesta noite, ao colocar a sua cabeça no travesseiro, ele continue a meditar e a ruminar esta palavra, de saber que o Senhor está pelejando a sua peleja, Pai. Conforta os corações, consola os corações com essas palavras, Pai, para que o teu nome sobre cada um seja glorificado. Eu profetizo bênção sem medida sobre a sua vida. Eu profetizo a vitória no seu trabalho em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a bênção no seio da sua família. Eu profetizo honra sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que aonde você pisar a planta do seu pé, você seja honrado. Você seja honrado por ser servo de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E aonde você for, todos vão olhar para a sua vida e vão dizer: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus, bênção de Deus. É isso que vão dizer sobre você. Bênção de Deus. E que bênçãos sem medidas recaiam sobre você. E o nome do Senhor sobre a sua vida seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, a nossa saída daqui nesta noite, Pai. Nos conduz em segurança até dentro dos nossos lares. E quando lá nós chegarmos, ó Deus, que nós tenhamos uma noite abençoada, Pai, de reflexão na Tua palavra. Como Josafá, nós também temos esperança em Ti, Pai. Como Josafá esperou em Ti, ó Pai, nós também estamos esperando. Como ele recebeu esta palavra, nós queremos, Senhor amado, também ter recebido esta palavra. Esta peleja não é sua, esta peleja é de Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus, esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. E por gentileza, não esquece do pastor, se sobrar um abraço no final do meeting. Amém? Em nome de Jesus.